Bom dia, seja bem-vindo à nossa live desta manhã do estudo do Evangelho do Centro Espírita Maria do Sacramento. Então vamos nos preparando para este estudo que vai iniciar daqui a alguns minutos. Vamos compartilhando a página do Facebook, vamos entrando, compartilhando para os nossos amigos, também compartilhando para os nossos vizinhos, para todos aqueles que desejam estudar um pouco mais do Evangelho de Jesus. Então, primeiramente, desejo te parabenizar, porque você está aqui conosco, Valquíria, e parabenizar porque aceitou nesta manhã estudar um pouco mais do Evangelho de Jesus. Vamos aguardando as pessoas entrarem na live, vamos compartilhando para que possamos estudar. Olá, Valquíria, muito obrigado pela recepção. Vamos esperando as pessoas entrarem. Vamos aguardando alguns minutinhos. Muito bem, muito bem. Como nós fazemos aqui aos sábados pelo Centro Espírita Maria do Sacramento, vamos estudar um pouco mais do Evangelho de Jesus e hoje nós vamos estudar alguns convites da vida do Espírito Joana de Ângeles. O Espírito Joana de Ângeles, ele tem um livro que foi ditado para o médium Divaldo Pereira Franco, e neste livro, chamado Convites da Vida, há 60 convites. E hoje, nesta manhã, nós vamos estudar dois convites, nós vamos comentar dois convites. Nós vamos comentar os convite à esperança e convite à caridade. Muito bem. Então vamos, neste momento, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que cada um na sua residência, que cada um no seu local, ou está na sua casa, ou está no campo, na casa de amigos. Vamos agradecer esta oportunidade de estarmos aqui neste dia para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos dos Espíritos superiores, um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. Neste momento, nós vamos evocando a presença do nosso guia espiritual, os espíritos protetores e amigos, os espíritos colaboradores do Centro Espírita Maria do Sacramento, para que possam nos envolver em vibrações de paz, em vibrações de refazimento. Durante a palestra, nós vamos meditar sobre o tema. E nas vibrações finais, com certeza, os bons amigos espirituais trarão até nós a fluidoterapia, trarão até nós os bons fluidos, para que eles possam nos fortalecer e nos ajudar. Assim nós pedimos aos guias espirituais do Centro Espírita Maria do Sacramento que nos envolva na sua paz, no seu amor, elevando o nosso pensamento a Maria, que foi mãe de Jesus, nossa irmã, que possa envolver-nos a sua paz, no seu amor, e que Jesus esteja conosco neste estudo desta manhã. Muito obrigado. Recebemos aqui a Cristina, a Valdirene, e vamos então iniciar o nosso estudo
acerca dos convites da vida. Muito bem. Eu sugeri para estudarmos na manhã de hoje o convite à esperança. Nós vamos encontrar na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 7, Paulo escreveu o seguinte: tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E o Espírito Joana de Ângeles, comentando esta mensagem do convite à esperança, o Espírito escreveu o seguinte: não obstante, estejam carrancudas as nuvens do teu céu, prenunciando borrasca aflitiva, espera. Após a tempestade que talvez advenha, talvez não, defrontarás dia claro pelo caminho. Então ela está aqui, o Espírito está nos dizendo que, apesar de nós estarmos vendo, muitas vezes, nuvens borrascosas que estão na nossa cabeça, pode ser que chova, pode ser que não chova, muitas vezes nós observamos fenômenos, né? O céu está bastante preto, né? As nuvens bastante carregadas e acaba não chovendo. Muito bem, então ela nos convida a termos esperança. Apesar que existam situações na nossa vida de bastante aflição, bastante dificuldade, vamos manter a esperança, vamos manter a calma. Ela também comenta, muitas vezes, que embora a soledade amarga, a fazer-se sofrer o fel e dor, como se já não suportasse a mais lenta e silenciosa agonia, espera. Então há pessoas que estão passando por momentos de soledade, estão passando por momentos de dificuldade, vamos esperar, não vamos nos desesperançar. E aqui também lembro uma mensagem, uma frase do Espírito Joana de Ângeles. O Espírito Joana de Ângeles diz o seguinte: quem é solidário jamais será solitário. Ou seja, há muita necessidade para nós ajudarmos nesta vida. Há muitas pessoas que necessitam do nosso apoio, que necessitam da nossa palavra amiga, que necessitam do nosso conforto. Há muitas pessoas em muito mais dificuldades do que nós pensamos que elas estão. Se nós estamos sofrendo por soledade, se nós não encontramos um companheiro, uma companheira, vamos arregaçar a manga, vamos ser solidários, porque quem é solidário jamais será solitário. Então a pessoa ela vai preencher-se quando ela está ajudando as pessoas, quando ela está praticando a caridade, quando ela está ajudando. É uma frase muito interessante. Então, o Espírito continua nesse convite falando assim: mesmo que tudo conspire contra os propósitos abraçados, ameaçando planos zelosamente cuidados, espera. Há surpresas que constituem interferência divina, modificando paisagens humanas, alterando rumos considerados corretos. E aí nós fazemos, né, um adendo aqui: quantos planos são elaborados, foram elaborados pelo Centro Espírita Maria do Sacramento? Quanto planejamento houve para ajudar as pessoas no assistencialismo social, nos trabalhos espirituais? Quantas dificuldades houveram que muitas vezes as pessoas que estavam com essas ideias, que estavam arregaçando as mangas, muitas vezes sentiram o peso, né? Sentiram a constrição, né? Muitas vezes a ameaça dos planos de não serem concretizados. E aí o Espírito Joana de Ângeles fala assim: há surpresas que constituem interferência divina. Então, quando nós estamos com abnegação, quando nós estamos com planejamento, quando nós estamos dedicados ao bem, quando nós estamos planejando as atividades espirituais, as atividades de assistencialismo do Centro Espírita Maria do Sacramento, é claro que vão aparecer dificuldades, que vão aparecer muitas situações que talvez conspirem contra os propósitos abraçados, e aí o Espírito Joana de Ângeles fala: calma, tenham fé, mantenham a esperança, porque há surpresas que constituem interferência divina. Há pessoas que surgirão para ajudar, há pessoas que colaborarão monetariamente, enfim, Deus, obviamente, conta com os nossos braços, conta com a nossa boa vontade, e essa interferência divina, com certeza, vai chegar para nos ajudar. Muitas vezes,
ela fala assim, o espírito, muitas vezes, apesar da chibata caluniosa fazer-te experimentar reproche e desconsideração, arrojando-te à rua do descrédito, espera. A verdade chega após a calamidade da intrugice para demonstrar a grandeza da sua força, renovando conceituações. E aí nós lembramos do que aconteceu com o médium Divaldo Pereira Franco. O médium Divaldo Pereira Franco, ele publicou o primeiro livro, Messe de Amor. E nesse primeiro livro, Messe de Amor, ele foi muito caluniado, ele foi muito achincoalhado. Há pessoas que, muito invejosas, que disseram que as mensagens publicadas no livro Messe de Amor haviam sido copiadas das mensagens publicadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, numa absoluta ignorância, numa absoluta inveja, numa absoluta calúnia. O Divaldo sofreu muito com todos esses ataques, com todos este movimento de inveja, com todo estas calúnia, né? Esse movimento de calúnia, essa chibata caluniosa. Mas hoje vejam os senhores e vejam as senhoras, ele está com 93 anos e é exatamente o que o Espírito Joana de Anjos escreveu. A verdade chega após a calamidade da intrugice para demonstrar a grandeza da sua força. Ele continuou firme, ele continuou trabalhando, ele continuou psicografando, ele continuou cuidando da Mansão do Caminho, por onde passam mais de 3.000 crianças todos os dias, psicografou mais de 250 livros, fez mais de 15.000 palestras, criou o movimento Você e a Paz há mais de 20 anos. Então, um homem que se dedicou a vida inteira pelo Espiritismo, a vida inteira pela paz, dedicou-se para o belo, para o nobre e para o justo. E também sofreu as investidas da chibata caluniosa, sofreu a inveja, sofreu vários ataques, mas continuou. Ou seja, ele manteve a cabeça erguida, ele manteve o propósito de ajudar, o propósito de estar no bem. E nós, quando também assistimos o filme de Divaldo Pereira Franco, O Mensageiro da Paz, nos lembramos que em determinado momento que ele estava em diálogo com o espírito Joana de Ângeles, que é seu guia espiritual, ele disse ao espírito, mas Joana, eu quero ter filhos, eu quero casar e ter filhos. E a Joana falou, mas isso não está na programação. Ou seja, a programação do Divaldo era ter filhos, mas filhos adotivos, adotou mais de 600 filhos, né? Cuidou e continua cuidando de milhares de pessoas na Mansão do Caminho. Então, o que ele fez? Ele canalizou a sua energia sexual, ele deixou de ter uma família consanguínea para ter essa família espiritual, esses irmãos, né, esses irmãos que ele recebeu-os como filhos, dando o seu próprio sobrenome. Então, ele fez exatamente o que o Espírito Joana de Anjos fez. Para que nós não possamos nos sentir solitários, temos que ser solidários. Então, quem é solidário jamais será solitário. Então, muitas vezes, nós vemos situações difíceis, nós vemos situações de dificuldades, as pessoas, muitas vezes, nestes momentos de pandemia, perderam o emprego, estão com dificuldades de relacionamento familiar, com os filhos, com a esposa, enfim, com o companheiro, com a companheira. Então vamos esperar, vamos ter calma, vamos elevar o pensamento a Deus, pedindo aos bons amigos espirituais para que possam nos ajudar, para que possam estar conosco, para que possamos superar com alegria essas dificuldades. Reconsideramos as atitudes mentais e vamos recomeçar. Né? O futuro se consolida mediante as realizações do presente. Então, se nós cometemos alguma coisa errada, vamos analisar a situação e vamos recomeçar. Tá? Ela fala assim, a esperança expressa integração no organograma da vida. Então, o Espírito fala, esperança expressa organização no organograma da vida. Ou seja, o rio ele muda de curso, a montanha desaparece, a árvore fenece, o grão germina enquanto esperam. Então, ela fala, o tempo tudo muda. Então, agora aparecem sombras, mas logo
teremos a luz. Então, depois da tempestade sempre vem a bonança, depois do dia sempre vem a noite, depois da noite sempre vem o dia. Então, que possamos manter a esperança, manter a paz. E, finalmente, nesta mensagem, no final desta mensagem, o Espírito escreve o seguinte: espera no dever, distribuindo consolo e compreensão. Porquanto, a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor, na montanha da Betânia aconteceram a traição infame, o cerco da inveja. Então, Jesus foi traído, o cerco da inveja dos pusilânimes, daqueles que o odiavam, que o invejavam, a gritaria do julgamento arbitrário e a cruz odienta. Então, Jesus sofreu a inveja, a calúnia, foi arbitrariamente julgado, foi traído por Judas Iscariotes, foi negado por Pedro, não é, que era seu amigo. As pessoas não o acompanharam, praticamente quase todos que estavam com eles não acompanharam na tragédia da cruz. Algumas mulheres estavam neste momento, Maria, sua mãe, entre outras. A cruz odienta, ele foi crucificado, e que em sublime esperança o justo transformou na excelsa catapulta para o reino dos céus. Em sublime esperança, o justo, ou seja, Jesus transformou na excelsa catapulta para o reino dos céus. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos manter a esperança. Estamos vivendo dias difíceis de pandemia, de isolamento social, estamos vivendo dias difíceis de corrupção, de corruptores, estamos vivendo dias de paradoxos. Muitos abastados e ricos, outros sem terem o que comer. Muitos estão em suas casas e outros não têm aonde deitar o seu corpo, estão debaixo das pontes, debaixo dos viadutos ou nas próprias calçadas. Há muitos paradoxos nesta vida, mas ainda nós vivemos num mundo de expiação e de provas. Nós vivemos ainda num mundo que é a escola, nós vivemos num mundo que está se transformando. Então, cabe a cada um de nós podermos fazer a nossa parte. Cabe a cada um de nós compreendermos o sentido existencial, os objetivos da vida. Cabe a cada um de nós buscarmos a meta. Diz o Espírito Joana de Anges no livro Luz das Trevas que a meta da nossa vida é servir. E ela está absolutamente correta. Quando as pessoas não compreendem sobre a imortalidade ou são completamente ignorantes sobre a existência do mundo espiritual, não têm ideia da continuidade da vida, da imortalidade do espírito, muitas vezes as pessoas tornam-se pessoas vazias, são homens vazios, buscando a glória, buscando o poder, buscando as futilidades, procurando viver apenas o gozo material, buscando os fins, não importando os meios. Muitas vezes são corruptores, outras vezes são bandidos, são assassinos. Então são pessoas ignorantes. E nós ficamos muitas vezes aturdidos porque nós vemos nos jornais, nós vemos nas mídias muita ênfase às notícias ruins e pouca ênfase às notícias boas, poucos exemplos de bons costumes, pouco incentivo a coisas nobres, coisas belas e coisas que possam ajudar a força do bem a transformar o mundo. E muitas vezes nós, aturdidos, perdemos a esperança. Mas nesta conversa, neste estudo que estamos tendo nesta manhã, vamos manter a esperança de dias melhores, que nós vamos, com certeza, termos esses dias melhores e que cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, que Jesus está no leme, que estes irmãos que muitas vezes estão envolvidos, né, por problemas de drogas, de corrupção, são pessoas enfermas, pessoas ignorantes, que desencarnarão, que reencarnarão, e com certeza, se nós continuarmos firmes na resolução de fazermos o bem,
praticarmos a caridade, nós com certeza teremos dias melhores no futuro. Muito bem. Joana de Ângeles, no capítulo 6 deste livro, ela fala sobre o convite à caridade. Em Mateus capítulo 21, versículo 28, nós encontramos: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E o Espírito inicia este convite o seguinte: enquanto a saúde enfloresce as tuas possibilidades de bem-estar, reserva um dia por mês ao menos para visitar os irmãos enfermos, que ressarcem pesados tributos pretéritos, muitas vezes em dolorosa soledade, com o espírito tomado de apreensões e angústias. Então, o Espírito Joadian está nos convidando que, enquanto nós temos saúde, que nós possamos nos direcionar, pelo menos uma vez por mês, às instituições aonde abrigam pessoas doentes. E aí cada um vai escolher o seu trabalho voluntário para ajudar esses irmãos. Então, ela cita a pessoas que estão tuberculosas, em leitos asfixiantes, a outros que estão passando por a lepra, pela hanseníase, homens em delírios passando por obsessão. Então, ela fala, o Espírito, né? Ela nos convida para que nós possamos, enquanto nós temos saúde, ajudar. Porque nós precisamos agradecer a saúde que nos mantém vivo. E neste convite à caridade, ela nos incentiva para que possamos ajudar, para que possamos colaborar, ajudando as forças do bem a transformar o mundo. E aí ela fala, pelo menos uma vez por mês, vamos ajudar, vamos nos dirigir. Não só nesses exemplos que ela citou, mas temos muitas atividades, por exemplo, no Centro Espírita Maria do Sacramento. Quando nós passamos a conhecer sobre a imortalidade do espírito, quando nós passamos a entender sobre a reencarnação, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, quando nós compreendemos o sentido existencial da vida, os objetivos da vida, quando compreendemos que a nossa meta da vida é servir aos nossos irmãos, nós enchemos a nossa vida. Enquanto as pessoas que não compreendem sobre a imortalidade são homens vazios que apenas estão vinculados ao gozo material, muitos buscam o poder, e depois que buscam o poder, depois que buscam a glória, eles se esvaziam, porque eles não preencheram esse sentido existencial, eles não preencheram a sua vida. Então são homens psicologicamente mortos, são pessoas vazias. Conquanto, quando nós nos enchemos do Evangelho de Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, quando nós conhecemos as orientações espíritas, dos espíritos superiores, contidas na codificação espírita, nós, com certeza, preenchemos a nossa vida, desculpa, e vamos colaborando, ajudando as pessoas. No seguinte sentido, no convite à caridade, como a Joana de Ângeles fala. Nós vamos, ou seja, procurar ajudar na fluidoterapia. Nós vamos procurar ajudar no departamento de orientação, recebendo aquelas pessoas que chegam no Centro Espírita, Maria do Sacramento. Nós vamos procurar ajudar na evangelização infantil. Nós vamos procurar, de acordo com as nossas possibilidades, colaborar transmitindo os ensinamentos de Jesus através de salas de aula, de salas de estudo, de compartilhamento de informações com aqueles que procuram entender um pouco melhor o Evangelho de Jesus através do Espiritismo. Nós vamos ajudando na divulgação do Espiritismo através das redes sociais. Nós vamos colaborando com o Espiritismo através da palavra, incentivando as pessoas a procurarem transformar-se intimamente, ou seja, há muitas maneiras de nós ajudarmos as pessoas, não só
como o Espírito Joana de Anjos está nos incentivando aqui uma vez por mês para visitarmos os doentes, mas há muitas maneiras de ajudarmos e de preenchermos a nossa vida, de darmos um sentido existencial. Então, há pessoas que buscam e têm esse sentido existencial na colaboração para com o lar, ajudando os filhos, na colaboração de um programa assistencial, de um centro espírita, na colaboração de desenvolvimento de um programa para ajudar a sociedade de uma maneira geral. Então, há muitos meios de nós encontrarmos este sentido existencial, né, para uma busca do sentido, né? Então, a busca do sentido é também a experiência da necessidade de conviver com Deus, né? Nós vamos buscar esse sentido existencial quando nós estamos orando, na oração, convivendo com Deus. E tomando Jesus como nosso modelo e guia. Tomar Jesus como nosso modelo e guia não é simples, não é fácil, porque nós temos que, ou seja, imitar os passos de Jesus. Mas nós vamos conseguir isso aos poucos. Basta que nós possamos entender que somos seus aprendizes, basta entender que irmos até Jesus, pedimos a Ele para nos ajudar nas nossas aflições. Ele com certeza vai nos enviar os bons amigos espirituais, vai nos enviar os espíritos protetores e amigos para nos ajudar nas aflições que nós próprios criamos pela nossa própria vigilância, pela nossa própria incúria, pela nossa própria pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, vamos até Jesus, porque estamos aflitos, ele vai nos ajudar, vai nos enviar os bons amigos espirituais, estes bons amigos espirituais vão nos ajudar, nos apoiar, nos incentivar para que possamos receber esses fluidos, para que possamos sair desta aflição, para que possamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas faltas, para que possamos aí sim tomar o jugo de Jesus, que é a lei de amor, que é a lei de justiça, que é de caridade, fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem. Nós vamos nos arrependendo, nos auto-perdoando, nos liberando da culpa, sabendo que somos espíritos filhos de Deus e que, como os filhos de Deus, a vida é constituída de erros e de acertos, e que os erros têm que ser deixados de lado para que os acertos possam agora ser as nossas realizações no futuro para estarmos melhor, para nos libertarmos da aflição e para encontrarmos descanso para a nossa alma, como o próprio Jesus muito bem nos descreveu. Estas instruções de Jesus estão muito bem descritas no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Mas já que nós estamos falando de caridade, vamos nos lembrar aqui da parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para tentar, mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? O que queria dizer o doutor da lei com entrar na posse da vida eterna? Ele estava querendo testar Jesus. Ele era um representante da sombra por excelência. Ele era um doutor da lei. E um doutor da lei, com certeza, ele estudava dezenas de anos e ele sabia absolutamente o que era preciso para entrar na posse da vida eterna. Ele queria colher Jesus numa armadilha. Então, a sua pergunta, diz o Espírito Joana de Anjos, no livro O Evangelho, à luz da psicologia profunda, a sua foi a pergunta que apresenta os impostores, porque sabendo da resposta, desejam conferi-la com aqueles podem dar àqueles que lhe despertam o ciúme inconfesso e a inveja mesquinha. Mas no Levítico, no capítulo 19, versículo 17, nós encontramos no Velho Testamento, não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa deles não sofrerá o pecado. Então, ou seja, já no Levítico nós tínhamos a informação de que era necessário o homem amar a Deus. Né? O homem era necessário amar o teu próximo. E ele, como doutor da lei, obviamente sabiam disso. O doutor da lei eram considerados os sábios, mas eles estavam acostumados com a hipocrisia, não estavam acostumados com a transformação anterior. Então ele perguntou a Jesus, tentando, e o que Jesus fez?
Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ou seja, Jesus devolveu a pergunta do doutor da lei com duas outras perguntas. Então, o doutor da lei que queria testar Jesus recebeu duas outras perguntas. Ou seja, Jesus sabia que ele sabia que estava escrito na lei e devolveu duas outras perguntas. Como lês tu? Que é o que está escrito na lei? Ou seja, Jesus não queria devagar, né? Muito bem, a gente tem que tomar cuidado com uma leitura fundamentalista, por exemplo, no Evangelho, nós encontramos em Mateus capítulo 10, 34 a 36, não julgues que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. E muitas pessoas que são fundamentalistas levaram a ferro e fogo essas palavras de Jesus e até declararam guerras, declararam as cruzadas. Então nós temos que ter cuidado, nós precisamos entender o simbolismo das parábolas, as orientações de Jesus, tá? Não podemos levar absolutamente tudo ao pé da letra. Quando Jesus disse, não vim trazer a paz à espada, não vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada, significa que essa espada é um simbolismo que vai cortar tudo o que nos conecta com coisas ruins do passado, vai nos libertar. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós vamos procurar nos libertar das más paixões, das paixões que nos assolaram, que nos levaram para a desgraça em vidas anteriores. Então, essa espada é uma espada simbólica, não é a espada da guerra entre povos, não é a espada da guerra entre religiões. Então, precisamos ter cuidado com esses comentários fundamentalistas. E o que o doutor da lei fez? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Está ótimo, faz isso. Você já sabe o que precisa fazer para entrar na posse da vida eterna? Faz isso. E aí nós percebemos que amar de todo o coração é com toda a inteligência. Como é que os judeus eles consideravam isso? Amar com toda a inteligência, de toda a sua alma, é preciso demonstrar o amor a Deus com gestos concretos. Por isso eles faziam coisas concretas, rituais, e com todas as forças eram entendidas com todos os bens, colocar os bens, e com todo o entendimento, ou seja, entender tudo isso. Isso era o amar a Deus. Mas este doutor da lei queria testar, queria continuar testando Jesus, ele não estava satisfeito. Jesus falou: faz isso, tudo o que você falou está certo, faz isso e viverás. Mas eles tomavam a pé da letra, porque, como nós vemos em Levítico, eles já sabiam que precisavam amar ao próximo. E aí o doutor da lei, nós encontramos no Evangelho o seguinte: mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Ou seja, para o judeu, para o doutor da lei, o próximo era o próprio judeu. O próximo não era o romano, não era o grego, não era o da Babilônia, não era o da Síria, não era o povo estrangeiro, não era o próprio judeu. O próximo para o judeu era o próprio judeu. Então, o que Jesus escolheu para simbolizar essa parábola? O samaritano. Nós observamos em O Evangelho segundo o Espiritismo a explicação de Jesus, a explicação de Allan Kardec sobre os samaritanos, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, notas históricas 3. Aí o Allan Kardec fala assim: depois que houve a fusão das tribos, os samaritanos eles criaram um próprio templo para adorar a Deus. E os samaritanos e os judeus era como antigamente eram os protestantes da época. Nós tivemos muitas lutas entre protestantes e católicos. Os samaritanos e os judeus, eles se odiavam. Então Jesus utilizou-se do samaritano para simbolizar esta parábola. E ele começou assim: um homem baixava ou descia de Jerusalém a Jericó. Quem era este homem? Poderia ser o Luciano, poderia ser o Paulo, poderia ser o Pedro, poderia ser qualquer um. Poderia ser um levita, um sacerdote. Ele não menciona quem era este homem na parábola. O que nós sabemos é que de Jerusalém para Jericó há uma descida de mais de mil metros.
Então, Jerusalém simboliza o sagrado. Então, quando você desce de Jerusalém para Jericó, ou seja, você está se afastando do sagrado e indo para o profano. Jericó simboliza o profano, simboliza o material. Ou seja, nós podemos compreender esta parábola e entendê-la no sentido material, mas também no sentido espiritual, tirando os simbolismos desta parábola. Quando está saindo de Jerusalém, está se afastando do sagrado. Quando está indo para Jericó, está indo para o profano, para o material, ok? Muito bem. Então, quando descer significa ir em direção ao desamor. O homem saía de Jerusalém para Jericó. Ele estava indo em direção ao desamor, ao egoísmo, ao egocentrismo, ou seja, ele estava se afastando da conexão com Deus. E caiu na mão dos ladrões. Quem são esses ladrões? Eram um? Eram dois? Eram três? Nós não sabemos na parábola. Não sabemos. Ou seja, do ponto de vista espiritual profundo, são os próprios sentimentos egóicos negativos. Nós podemos considerar, obviamente, os ladrões no sentido material, mas no sentido espiritual, nós temos os ladrões profundos, o nosso desamor, o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo, a indiferença, a crueldade. E esses movimentos egóicos, esses sentimentos egóicos, eles drenam a nossa energia. E quando estão drenando a nossa energia, quando nós estamos com pensamentos egoístas, quando nós estamos com pensamento de indiferença, de crueldade, nós vamos o quê? Captar pensamentos iguais ao nosso. E como o mundo espiritual nada mais é, nada menos é do que constituído daqueles que aqui estavam e para lá partiram, no mundo espiritual nós vamos ter bons espíritos, maus espíritos, espíritos cruéis, espíritos ignorantes, espíritos sábios, e o pensamento egóico de orgulho e de desamor vai fazer com que nós nos vinculemos a esses espíritos perturbadores. E estes espíritos perturbadores, obviamente, também vão roubar a nossa energia, vão nos criar problemas de perturbações espirituais, vão nos criar problemas de obsessão. Então nós temos o quê? Os nossos sentimentos internos, que são os nossos ladrões de energia, esses sentimentos internos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de ganância, esse vazio existencial vai nos conectar com os espíritos perturbadores, e obviamente nós poderemos ter os ladrões encarnados que nos roubarão, que nos farão mal, e nós vamos ter os ladrões desencarnados, ou seja, as perturbações espirituais. Então, descer na parábola significa não cumprir a lei de Deus. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a lei de Deus está na nossa consciência. E Jesus continua, e caiu na mão dos ladrões, que logo despojaram do que levava, e depois de terem muito maltratado, com muitas feridas, se retiraram, deixando meio morto. Então, os ladrões se retiraram, deixaram com muitas feridas e deixaram meio morto. Então, qual é o significado profundo de cair na mão dos ladrões? Ficar despojado de tudo, coberto de ferimentos e semi-morto. Ou seja, é um desperdício, né? Um desperdício da nossa vida, a má utilização do nosso livre-arbítrio. Quando nós estamos utilizando o nosso livre-arbítrio, estamos descendo de Jerusalém para Jericó, estamos nos conectando com os espíritos perturbadores, estamos nos afastando dos espíritos que nos querem bem. Então, há todo um simbolismo nesta palavra. Então, estamos dando vazão de sentimentos negativos, um desperdício de tempo. E aí nós lembramos da questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, e a resposta dos espíritos superiores é o seguinte: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Então, sermos influenciados por maus espíritos é efeito. A causa são os nossos ladrões internos, né? Os nossos sentimentos egóicos e etc., que drenam a nossa energia. Então, quem procura ambientes com ladrões de todos os tipos vai encontrar, né? Encarnados e desencarnados. Ou seja, se nós estamos nos vinculando com movimentos de drogas, de bebida, de alcoolismo, com certeza nós vamos nos encontrar com esses espíritos que vão se vincular a nós, que também desejam o álcool, as drogas,
o sexo desvairado e etc. E se nós procuramos movimentos positivos, quando nós nos deslocamos ao Centro Espírita Maria do Sacramento, ou estamos numa live, ou estamos estudando, ou estamos compartilhando ideias boas, com certeza nós estamos nos conectando com os bons espíritos. Então, o mais importante não são os ladrões externos, são os ladrões internos. Jesus usa o termo semi-morto para simbolizar a morte psicológica. Então, aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele estava semi-morto, numa morte psicológica. Muitos dos nossos políticos hoje estão nessa morte psicológica, né? Nós vemos notícias praticamente quase todos os dias de políticos que são presos, que políticos que estão submetidos a investigações criminais, e realmente são pessoas dignas de dó, são pessoas ignorantes, são pessoas que não compreenderam o sentido existencial, o sentido da vida, que não compreenderam a espiritualidade, e são pessoas mortas. Por isso é muito importante o convite de hoje, o convite à esperança, o convite à caridade, para que nós possamos ser pessoas vivas, para que possamos ser pessoas dedicadas ao bem, que buscam o belo, o nobre, que buscam colaborar e ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Então, muitas vezes, essas pessoas que erram, elas vão perceber o erro só na desencarnação. Esses espíritos percebem e se arrependem dos erros no mundo espiritual. E aí vão programar novas reencarnações com dificuldades para poder responder por tudo aquilo que fizeram. Aconteceu, pois, continuando a parábola, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote descendo, e quando viu, passou de largo. O sacerdote era o máximo de poder em Israel e passou de largo. O sacerdote deveria descer ou subir? Ele deveria subir, mas Jesus simbolizou, ele estava descendo, ou seja, também estava afastado da lei de Deus. E aí veio um levita, que também viu, e assim mesmo um levita chegando perto daquele lugar, vendo, passou de largo. Então, para o sacerdote, para o levita, quem que era o próximo? O próximo do sacerdote, próximo do levita, era o judeu. Como a pessoa, o homem que estava descendo, foi roubado, estava semi-morto, praticamente despido, eles não conseguiram identificar se era um judeu ou se não era um judeu. Os judeus, eles tinham mais de 600 mandamentos. E um dos mandamentos dos judeus é, se você tocar num cadáver, você precisa fazer todo um ritual durante 7 dias para que possa se limpar da impureza. Então, o sacerdote pensou, não sei se é judeu, não é judeu, não é meu próximo, então eu não vou ajudar. Se eu tocar nesse camarada aí, vou ter que fazer todo o ritual, coisa chata, ficar 7 dias para me limpar. O levita é a mesma coisa. Então, o levita deveria descer ou deveria subir? Deveria subir. O levita era o ajudante do sacerdote. Tá? Aí, Jesus simboliza tanto o sacerdote como o levita, as pessoas em destaque na sociedade, que são movidas pela indiferença social. Tá? Quem poderia ser esse homem despido? Esse homem despido poderia ser qualquer um de nós, como eu já falei, tá? Pode ser qualquer um de nós. Então, esse homem que foi roubado pelos ladrões, ele estava colhendo. E o sacerdote e o levita, obviamente, estão plantando. E aí, Jesus utiliza um samaritano, que ia a seu caminho, ou seja, o samaritano chegou perto dele e quando viu se moveu de compaixão. O samaritano que ia a seu caminho. Em outras traduções, o samaritano que viajava, ou seja, o samaritano estava a trabalho. Então veja a coragem de Jesus ao dizer, naquela época, no meio dos judeus naquela época, a coragem de Jesus. É a mesma coisa que hoje em dia nós estamos num estádio da Argentina que está completamente lotado, estamos no meio do campo com o microfone dizendo Pelé é melhor do que o Maradona. Então veja a coragem de uma pessoa numa situação dessa. Essa era a coragem de Jesus, mostrando que o samaritano ele colaborou muito mais do que o levita e o sacerdote que a princípio deveriam ajudar aquele que estava caído. Certo? O samaritano ele estava trabalhando, então ele estava num outro nível de consciência. Jesus não fala se o samaritano descia, não fala se ele estava descendo, não fala se ele estava subindo. Jesus fala o samaritano que ia a seu caminho. Em outras traduções, o samaritano que viajava, ou seja, o samaritano estava a trabalho. Chegou perto dele, quando viu, se moveu de compaixão. Então a compaixão no sentido de que ele, a pessoa que está lá, é digna de amor, capaz de crescer. Então, ele ajudou, colocou
chegando-lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem e cuidou dele. O Kaibachuti fala assim, o azeite é o símbolo da fé. O vinho é o suco da vida. Então, o azeite, no sentido material, ele é um analgésico. O vinho é um antisséptico. Mas no sentido espiritual, o Kaibachuta fala, o azeite é o símbolo da fé e o vinho o suco da vida. E aí Jesus continua. E ao outro dia tirou 2 denários e deu ao estalajadeiro. Ele disse, tem-me cuidado dele, quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Ou seja, esses 2 denários, segundo o Kaibachuta, representam a caridade, a sabedoria. O mais que ele gastar representa a abnegação, a vigília, a paciência, a dedicação. A Joana de Ângeles, desdobrando um pouco mais o estudo dessa parábola, ela considera que a hospedaria é o símbolo do amor de mãe. Ou seja, e o hospedeiro é o símbolo do amor de pai, a representação do pai. A hospedaria, o símbolo do amor de mãe, e o hospedeiro, o símbolo do amor de pai. Olha que bacana, né? E aí Jesus finaliza a parábola. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo outro, aquele que usou com tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus, pois vai e faze tu o mesmo. Então a pergunta de Jesus é da perspectiva de quem está caído. Ou seja, quando nós estamos caídos, quando nós estamos em sofrimento, em aflição, não importa se quem vai nos ajudar é um argentino, é um brasileiro, não importa se é um americano, se é um negro, se é um japonês, se é um europeu, o importa é que nós vamos ser ajudados. O doutor Dalili não teve coragem de dizer que foi o samaritano que ajudou. Ele tinha tanto orgulho que ele falou, aquele que teve de misericórdia. Então, nesta manhã, meus amigos e minhas amigas, aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, o convite é para sermos caridosos. O convite é para ajudarmos as forças do bem a transformar o mundo. O convite é para termos esperança de dias melhores, para que nós possamos arregaçar a manga, fazer a nossa parte. O convite é para que nós possamos agradecer a dádiva da saúde, aproveitarmos os momentos que nós temos saúde, que nós podemos usar os nossos braços, usar a nossa mente, usar as nossas pernas, usar as nossas forças, para aqueles que estão vinculados ao Centro Espírita Maria do Sacramento, colaborem. Para aqueles que nos ouvem pela internet, que procurem colaborar na instituição que se vincula, que procurem colaborar com as pessoas, procurando um meio de ajudar as forças do bem a transformar o mundo. É muito importante esta nossa reencarnação. Nós vivemos o momento máximo das nossas vidas. Nós que somos espíritos multimilenários. Nós que reencarnamos múltiplas e sucessivas vezes. Nós que cometemos erros no passado. Nós que temos muitas vezes na nossa ficha, no nosso passado espiritual, muitos descalabros, muitos crimes, muitas coisas cruéis. Graças a Deus, hoje nós temos o esquecimento do passado, porque se não houvesse o esquecimento do passado, nós não conseguiríamos conviver conosco mesmo. Então, a reencarnação é uma oportunidade para buscarmos a meta da vida, que é servir. A reencarnação é uma oportunidade para buscarmos o sentido existencial, que nós estamos aqui temporariamente, que nós voltaremos para o mundo espiritual. A reencarnação nos convida a sermos previdentes para com o nosso corpo, previdentes para com a nossa saúde, previdentes para com o nosso futuro, aplicando na previdência social, sendo empreendedores. Mas os bons amigos espirituais, Joana de Ângeles, neste livro também tem uma mensagem, convite à previdência. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos preparando para o nosso futuro? Como nós estaremos no mundo espiritual? Ou seja, dependerá da nossa ajuda, do arregaçar das nossas mangas, da nossa colaboração, no convite à caridade que Jesus nos convidou. Vinde hoje trabalhar na minha vinha, vinde hoje estar comigo. Meus amigos, meus irmãos, agradeço esta oportunidade de estarmos juntos, de estarmos colocando essas informações. Tem um comentário aqui da Cristina Camilotti, é verdade que estamos aflitos, mas nos mantemos com fé e otimismo. Tudo flui melhor e vamos nos acalmando. Não ter medo do novo, acreditar e seguir, diz a Valquíria. Muito bem, Valquíria, é isso mesmo, porque
o que acontece é que tudo no mundo está em movimento, o universo está em movimento. Então vamos não ter medo do novo, vamos nos adaptar, vamos ter fé que nós não estamos abandonados e que Jesus, com certeza, está conosco, através dos bons espíritos, através do nosso guia espiritual. Muito bem. Vamos, então, neste momento, agradecer a Deus, fazer uma oração e elevar o nosso pensamento a Deus, aos bons amigos espirituais, para que possamos direcionar as nossas vibrações de paz e de refazimento aos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por relembrarmos nesta manhã os seus ensinamentos. Ao Espírito Joana de Anges, ao médium Divaldo Pereira Franco, que nos trouxe estas mensagens através da sua mediunidade. Agradecemos a Allan Kardec, agradecemos aos trabalhadores do Centro Espírita Maria do Sacramento, aos seus voluntários e aos seus abnegados colaboradores, por esta manhã que estamos aqui reunidos. E neste momento, nós vamos unir o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, para que eles possam consolar todos os nossos irmãos que se separaram dos seus entes queridos. Estão vivendo momentos de luto, momentos de aflição, momentos em que muitas vezes não sentem que existe um chão abaixo. Mas tudo passa, tudo passará. Nós pedimos a Jesus para que esses nossos irmãos possam manter a esperança de um reencontro no futuro, porque afinal de contas todos somos imortais. Nós te pedimos neste momento, Senhor Jesus, para que Deus e os bons amigos espirituais possam envolver todos os nossos irmãos que estão em momentos de aflição, envolvidos com as drogas, com o tabaco, com o álcool, perdendo-se no sexo desvairado, nas más paixões mais variadas possíveis. Envolve, Senhor Jesus, esses irmãos, para que possam libertar-se dessas constrições aflitivas. Nós também te pedimos, se o sofrimento é grande para esses irmãos viciados, também é muito difícil para um pai, para uma mãe, suportar e superar estes momentos de dificuldade para com seus filhos que vivem estes momentos de aflição, de apego às paixões. Te rogamos, Mestre, para aqueles que estão à beira do suicídio, para aqueles que estão desesperançados, para aqueles que perderam os seus empregos, para aqueles que falta o alimento na mesa, para aqueles que estão sem um teto, para aqueles que estão sofrendo doenças terminais, para todos aqueles que ainda estão vivos, mas mortos psicologicamente. Nós te rogamos, Mestre, envia estes bons amigos espirituais para que possam envolvê-los em vibrações de paz, para que eles possam ter esperança de dias melhores. E assim encerramos o estudo do dia de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nos dar forças, nos dar coragem, esperança e perseverança para dias melhores. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos envolva na sua paz, no seu amor, e que possamos
em uma próxima oportunidade, estarmos novamente estudando e comentando os ensinamentos dos Espíritos do Evangelho de Jesus. Fiquem em paz, muita paz, tenham todos dias melhores, com esperança e todos incentivados a praticar o bem e a caridade. Muito obrigado, até a próxima.